Quem quer receber de Deus, fica de pé. Sabe, queridos, nós precisamos alimentar expectativas em nosso coração. Nas mais diferentes áreas da nossa vida, nós manifestamos esperança, manifestamos expectativa, temos anseios. E o nosso espírito precisa de Deus. Nós precisamos nos alimentar de Deus. Nessa noite eu tenho certeza que Deus quer alimentar o seu espírito, fortalecer o seu espírito. Mas para isso você precisa sim ativar o seu espírito, para que ele entre em conexão com o Espírito de Deus. Paulo diz que o Espírito testifica as coisas do Espírito. Naturalmente você tem expectativas, mas eu gostaria que agora você pudesse ativar de fato a expectativa do Espírito e dizer: Deus, fala comigo, Deus, ministra na minha vida, Deus, eu quero ser tocado pelo Senhor nesta noite. Se você está desanimado, se você está com a sua fé um pouco abalada, quem sabe você está sim desistindo, Deus está nessa noite dizendo: olha, eu quero sacudir a sua vida, eu quero transformar a sua vida, eu quero trazer você para um novo nível. Amém? Feche os seus olhos então, comece a orar. Vamos clamar, igreja. Vamos suplicar para que o Espírito Santo se mova nesse lugar. Vamos suplicar para que o Espírito Santo venha falar conosco nesta noite. Vamos suplicar para que realmente haja liberdade nesse lugar. Vamos clamar para que o Espírito possa trazer ao nosso espírito aquilo que nós necessitamos. A palavra de Deus, a palavra que vai trazer discernimento, a palavra que vai atingir o mais profundo do nosso ser, do nosso íntimo, a palavra que irá nos transformar. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor na tua palavra tem revelado que aquele que busca encontra, que aquele que se coloca diante do Senhor vai te achar, vai te encontrar. Aqui estamos. A tua palavra diz que o Senhor realmente sabe quais os pensamentos são próprios e são necessários na nossa vida, e o Senhor pensa coisas boas a nosso respeito. Nós queremos sim, Deus, que os pensamentos de paz do Senhor possam nos atingir, possam nos alcançar, e que o Senhor possa vir realmente nos alimentar e nos fortalecer e nos trazer a edificação pela tua palavra. Fala conosco, Deus, nós clamamos no nome de Jesus, amém. Pode se assentar, querido. Abra a sua Bíblia, a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 2. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo 13. Só reforçando que o pastor Denner já ministrou, falou, né? Dando as boas-vindas aos nossos visitantes. É uma alegria tê-los conosco, aqueles que vêm de longe, Patos de Minas, Uberlândia, Guarda-Mor, né? Tem uma turma aqui da nossa família lá de Guarda-Mor, o Anderson, Gabriela, Maria do Carmo, Cauê, pessoal lá de Brasília, né? O Weber, Adelaide, João, Rafaela, cadê? A Júnia também está aí? Júnia, então vocês são bem-vindos, nossa família, os irmãos lá de Feira de Santana não, Vitória da Conquista, né? A nossa turma lá de Belo Horizonte. Então, tanta gente que de fora que está aí conosco, que Deus os abençoe. Você que é da cidade, que tem vindo, tem congregado, participado conosco, uma alegria tê-lo, ou tê-los conosco. Palavra de Deus então, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 13, diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos,
como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia não nos tornamos carinhosos, ou nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis, ainda de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhesses não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós que credes. Amém. Não sei se você já leu ou ouviu a seguinte frase: não deixe o urgente tomar em sua vida o lugar do que é importante. Esse é o conteúdo de um livro editado há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, e que se tornou também propalado, né, no nosso português. Mas o que eu quero destacar é que, na verdade, queridos, nós precisamos de fato questionar o que é importante para nós. Ou seja, o que é importante para mim? O que é importante para você? O que realmente importa? Se hoje nós estamos vivendo uma vida frenética, né? Uma vida agitada, uma vida de correria, uma vida de compromissos, o que podemos de fato considerar prioridade máxima? O que de fato podemos dizer, isto é importante para a minha vida? Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele escreve a uma igreja que tem a ver com a sua vida, que tem a ver com o seu ministério, que tem a ver com o alcance da missão que Jesus deu a ele. E a igreja de Tessalônica, ela tinha a ver, sim, com a paternidade espiritual do apóstolo Paulo. E esta era uma igreja exemplar. Paulo faz alguns elogios lá no primeiro capítulo, quando ele começa a sua carta, da fé, do amor, do procedimento daqueles irmãos.
Mas no capítulo de número 2, Paulo fala de algumas prioridades. Paulo deixa claro que, de fato, a sua vida era marcada por prioridades. E a gente pode entender que Paulo está ensinando aqueles irmãos a eleger prioridades, identificar de fato aquilo que importa, aquilo que é importante. E eu quero considerar nessa noite exatamente 4 prioridades que nós, enquanto servos de Deus, enquanto cristãos, precisamos de fato estabelecer para a nossa vida, para o nosso viver como servos, como filhos de Deus, para a nossa vida como igreja. Quais as prioridades de fato nós precisamos ter em nossas vidas? Então, eu vou usar 4 termos para mostrar, analisando exatamente o que Paulo escreve aos Tessalonicenses, quais seriam ou quais são as prioridades que de fato precisamos ter como servos do Senhor. A primeira delas, queridos, é a prioridade de vivermos ou de termos uma base bíblica para a nossa vida. Quando falamos de base, falamos de fundamento. Não existe casa sem base. Não existe construção sem fundamento. Queridos, não existe vida sem fundamento. Jesus disse que o homem sábio, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Mas ele disse que o homem louco, ele edifica a sua casa sobre a areia. Ele não sabe identificar o que é importante. Ele não sabe de fato identificar o que é prioridade na vida. E Jesus fala dessa edificação, e ele diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos considero, ou eu lhes direi a quem eu comparo. Ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre um fundamento sólido. Paulo, quando escreve então nesse capítulo, a partir do versículo 2, eu quero ler alguns versículos. Ele diz assim no 2: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Veja, Paulo está dizendo aqui, queridos, que quando ameaçado ou perseguido por uma forte oposição, por um levante que se dá em relação a ele, em relação ao que ele está fazendo, em relação ao evangelho, ele diz: tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus. Paulo está dizendo que o seu fundamento é a palavra. Paulo está dizendo que o seu fundamento é o evangelho, a palavra, a Bíblia. Queridos, essa revelação absoluta de Deus para nós, mesmo quando filosoficamente se nega o absoluto, mesmo nesta geração que, de fato, por uma influência filosófica diz: não há verdade, não há absoluto. Nós temos sim, queridos, uma convicção, mas não é uma convicção romântica, não é uma convicção fantasiosa, porque a Bíblia não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. Em termos de literatura, é sem dúvida alguma mais comprovada cientificamente. É sem dúvida alguma a literatura mais antiga que se tem na face da terra. E as verdades bíblicas são verdades impressionantes, são verdades que geram impacto. A ressurreição de Jesus, ela tem gerado uma inquietação nos intelectuais,
nos filósofos. E ao longo da história nós percebemos muitos que foram influenciados e que foram sim contagiados por esse conteúdo. E foram sim confrontados e contundentemente chegaram a uma conclusão: Jesus ressuscitou. O Evangelho é verdadeiro. Podemos citar, por exemplo, C.S. Lewis, crítico literário irlandês, que por causa exatamente desse confronto com a verdade da ressurreição de Jesus se torna cristão, e os gritos da sua alma, né, ou da sua mente, da sua sabedoria natural, foram sim calados pela verdade. Jesus ressuscitou, e ele chega então a um nível de transformação, de conversão, se torna um cristão por causa da veracidade da palavra de Deus. Mas eu quero chamá-los, queridos, a uma realidade, que é: essa palavra é simples, essa palavra ela é poderosa, essa palavra ela exerce uma influência tão tremenda a nós, ou em nossas vidas hoje, e ela é tão atual, que nós não podemos nos apartar dessa palavra, que nós não podemos abrir mão de lê-la, e não apenas lê-la, mas meditá-la, né? Ou meditar nesta palavra como uma fonte que há de alimentar o nosso espírito e nos fortalecer para vivermos uma vida cristã, uma vida espiritual saudável. Se você não tem lido a palavra, se você não tem se debruçado na palavra, se você não tem essa palavra como uma fonte que te inspira, que te alimenta, que te fortalece, que traz esperança, que gera em você expectativas, tem algo errado. Não dá para viver a vida cristã sem essa base sólida da palavra de Deus. E Paulo diz: olha, nós tivemos ousada confiança no nosso Deus, né, para vos anunciar o Evangelho de Deus, mesmo quando pessoas se opunham, mesmo quando fomos perseguidos, mesmo quando nós fomos afrontados, né, mesmo quando nós sofremos sim um ataque daqueles que não nos aceitavam e que não aceitavam a palavra do Senhor. Sabe por que muitas vezes você é rejeitado? Sabe por que muitas vezes nós somos rejeitados, irmãos? É porque andamos na contramão. Porque a palavra de Deus nos diz para nós vivermos um evangelho que ele realmente incomoda, ele inquieta. Quando o seu colega de trabalho fica com raiva do outro e fica até de mal e se torna inimigo, ele não pode ouvir você dizer: faça isso, perdoa o seu colega, ama ao seu colega. E ele diz: isso é um absurdo, esse evangelho ele afronta, esse evangelho ele inquieta, ele incomoda. Mas não é à toa que Paulo diz, né, quando escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 2, que o homem natural não pode entender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural diz que elas são loucura. Você aprendeu a perdoar? Você aprendeu a botar de lado o ressentimento? Você aprendeu a dizer não à mágoa? Você aprendeu a dizer não à sua alma? Não aceite a amargura dentro de você? Você aprendeu a dizer: eu não aceito o ódio, eu perdoo? Isso começa a inquietar, isso começa a nos atrapalhar. Então, queridos, isto de fato é uma prioridade. Termos base bíblica, vivermos segundo a palavra de Deus. Mas agora, como vamos viver o evangelho se não o conhecemos? Como vamos andar nesse evangelho se nós não o tomamos como um fundamento para a nossa vida? Paulo deixa claro que esse era o evangelho que fundamentava a sua conduta. No versículo 3 ele diz assim: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de pureza, nem se baseia em dolo.
É importante nós refletirmos que Paulo, enquanto um pregador do Evangelho, Paulo, enquanto um homem que tinha um ministério que tinha como proposição levar a vida de Cristo e transformar a vida de homens e mulheres, esse era o seu objetivo. De fato, ele não estava tentando enganar as pessoas. De fato, ele não estava falando de algo que ele não estava vivendo de impureza. De fato, ele não estava com uma má fé, né? Não havia dolo no coração de Paulo, na vida de Paulo. Ele não estava com o intuito de enganar ninguém. E os verdadeiros pregadores do Evangelho são aqueles que não têm uma proposta de engano, não têm uma proposta de impureza, de dolo. Mas ele prossegue, queridos, no versículo de número 4, ele diz: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Queridos, a nossa segurança espiritual tem que vir da palavra de Deus. Todo aquele que se propõe a pregar o Evangelho tem que transmitir segurança espiritual. Não é um mero conhecimento intelectual, mas é de fato uma convicção de que o Evangelho é o poder de Deus, é o poder que transforma, é o poder que pode mudar a história, é o poder que pode mudar vidas, pode transformar vidas, que pode gerar grandes restaurações. E Paulo deixa claro que a primeira prioridade que precisamos adotar, que era o que ele fazia, era exatamente a prioridade da palavra de Deus como uma base sólida da nossa vida. E é exatamente por isso que quando olhamos para o Salmo 127, o primeiro versículo, quando o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Amados, não há uma casa edificada em Deus sem a palavra. Não há uma vida edificada em Deus fora da palavra. Não tem como vivermos a vontade de Deus se não nos dispusermos, de fato, a desenvolvermos uma mentalidade bíblica. Muitos querem seguir a Jesus sem o verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento, ele só se dá na medida em que a palavra de Deus confronta a nossa mente, ou seja, que a nossa mente é confrontada pela palavra de Deus. A metanoia, a mudança de mente é produzida exatamente pela palavra de Deus. A mentalidade, ou a nova mentalidade, ela é gerada em contato com a palavra de Deus. Nós vamos percebendo que a palavra de Deus vai tirando de nós um conteúdo velho e um conteúdo maléfico e maligno, e vai nos capacitando a vivermos a vontade de Deus. Se o teu inimigo te bater numa face, aí aquele crente que diz: eu não sou bobo, ele diz que não volta a outra, né? E na sua ignorância ele pensa que Jesus está falando: olha, se torne um instrumento de escárnio, deixe que os outros saiam batendo em você como quiser. Mas Jesus está falando: para de medir força com pessoas ignorantes, para de entrar em atrito com pessoas loucas, pare de tentar realmente se conduzir de uma forma
incoerente com aqueles que nada sabem sobre Deus, sobre a palavra dele, que nada pensam, que nada refletem. Nós temos que ser o diferencial nessa sociedade, sim, queridos, é a base bíblica, prioridade. Se temos a base bíblica, essa é a prioridade para você não aceitar mentira no trabalho, para você não aceitar a tentativa, do suborno. Essa é a base bíblica para nós buscarmos correção em nossa conduta. Uma sociedade sem base bíblica, crentes sem base bíblica, igreja sem base bíblica. Queridos, nós não vamos chegar a absolutamente lugar nenhum. Deus usa suas verdades para nos moldar. Deus usa a sua palavra para nos purificar. Deus usa a sua palavra, queridos, para nos aperfeiçoar em nosso viver. É só assim que nós vamos viver o Evangelho. Base bíblica, fundamento que de fato nos dá direção, fundamento que nos sustenta. A importância da palavra de Deus e a importância de levarmos a palavra de Deus a sério. Paulo escreve aos Tessalonicenses e ele deixa isso claro. A sua confiança estava no Senhor, a sua confiança está na palavra do Senhor. O seu fundamento, o seu evangelho não é um evangelho produzido pelo eu acho, eu penso, eu quero, mas é o que Deus diz, o que o Senhor revela. Essa é a palavra. É isso que ele ensina, é isso que ele prega, é isso que ele vem trazer. Líderes de células, vamos estar atentos, porque às vezes achamos, não, eu tenho uma liderança, então agora como líder eu faço o que eu quero. Queridos, isso serve para todos. A nossa base como igreja é a palavra de Deus. Só estamos estabelecendo células, só estamos estabelecendo casas de paz, só estamos desafiando todos a trabalharem para mudar a nossa geração, porque há uma palavra que nos respalda, e essa é a palavra fundamento para nós pregarmos, para nós anunciarmos o que Deus tem como propósito para a nossa geração. Em segundo lugar, queridos, ou a segunda prioridade que eu vejo segundo Paulo nesse texto, é ter autenticidade. Para Paulo, ser autêntico é mais uma prioridade de vida, não é uma coisa qualquer. E quando nós falamos de autêntico, queridos, de autenticidade, nós precisamos lembrar que o autêntico não é o que é imaginário, o autêntico não é o que é falso, o autêntico não é o que é imitação. Paulo está dizendo que ele é sem hipocrisia, sem fingimento, e ele deixa isso muito claro. Vamos olhar o que diz versículos 5 e 6. Paulo diz assim: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Queridos, infelizmente a gente vive numa sociedade e num tempo onde as máscaras são muito utilizadas. Aliás, quando se fala de usar máscaras, baile de máscaras, todo mundo quer se mascarar. Mas nos meios de comunicação a gente percebe isso muito claramente, como a grande maioria está mascarada nas redes sociais, não é mesmo? Ninguém bota uma foto normal, ninguém se apresenta normal. Se alguém vir você normal, o que eles vão achar? Outro dia eu saí de casa cedo, assim, tão apressadamente, fui no comércio, voltei, quando eu cheguei em casa, eu falei, nossa, pai Patrício, o que aconteceu? Saí sem pentear o cabelo.
Sair normal. Sair sem pentear o cabelo. Já pensou? Ainda bem que era bem cedo, ninguém nem notou. Se deixe ser visto normal, natural, sem máscaras, sem cera. Seja sincero. A sinceridade tem a ver com a autenticidade. A insinceridade tem a ver exatamente com uma maquiação. Tampar as falhas. Cobrir os furos ou cobrir os defeitos. Paulo diz, olha, nós nunca, versículo 5, nunca usamos de linguagem de bajulação. Como cristãos, nós não precisamos fazer uso de linguagens de bajulação, ficar bajulando ninguém. Nós não precisamos ficar manifestando, né, uma postura fingida, insincera. A autenticidade é requerida do cristão. A sinceridade é requerida de cada um de nós, queridos. Paulo não tinha segundas intenções. Ele diz, olha, nós nunca usamos de linguagem de bajulação. Ainda no 5 ele diz, nem de intuitos gananciosos. E diz ainda, jamais andamos buscando glória de homens. Mas como às vezes, queridos, nós somos tentados a isso, né? Como às vezes nós somos influenciados então por uma geração que ela está sempre projetando a perfeição, apesar de toda a imperfeição. Queremos parecer perfeitos quando somos imperfeitos. Na vida cristã, sabe o que isso significa, queridos? Fazemos um tipo, o tipo perfeito, tipo religioso. Os religiosos são aqueles que se vestem de uma capa, de uma aparência. Tem até um íconezinho aí, muito usado por todos nós, né? Que é aquele da mãozinha, né? Você olhar para uma pessoa e ela está ali. Aquilo que é perfeição. Aquilo que é religiosidade. Não estou dizendo que não é para você usar esse ícone, não tem problema não. Pode usar, mas eu quero que você entenda o seguinte: ser autêntico é não ser fingido. É não viver um faz de conta espiritual. É não estar preso aos padrões da hipocrisia. A palavra hipocrisia vem exatamente do termo ator. O que encena, o que parece, mas não é. O que finge é simplesmente assumirmos a nossa identidade em Cristo. É disso que Paulo está falando. Eu tenho uma identidade, eu sou de Cristo. Eu vivo para Cristo. Ele chega a dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Prioridade, autenticidade. Ter base bíblica, ter autenticidade, e sendo autênticos, queridos, realmente, se Cristo vive em nós, nós sabemos quem nós somos em Cristo, qual é a nossa identidade em Cristo. Temos que viver isso, temos que assumir isso. Eu sou de Jesus, a minha vida é de Jesus. Você não pode ser o que os outros querem que você seja, o que a sociedade quer que você seja, o que a família quer que você seja. Você não pode assumir uma identidade
ou uma dupla identidade, né? Ser um cristão quando está no templo, ser um cristão quando está adorando, ser um cristão quando está na célula. Você tem que ser um cristão andando pelo caminho, você tem que ser um cristão comendo, você tem que ser um cristão vivendo, dormindo, acordado, trabalhando, seja onde for, né? O que quer que você esteja fazendo, seja de fato quem Cristo chamou para que você seja. Ele te chamou para você ser uma nova criatura nele, para ter uma nova vida nele, para ser exatamente como ele. Ele te chama para viver a vida dele. É isso que nós fomos chamados a viver, queridos. Tem que ser nossa prioridade, ter autenticidade. Mas em terceiro lugar, Paulo também nos deixa aqui claro que há uma outra prioridade: ter compaixão. Ter compaixão. Eu quero começar falando um pouquinho que, em outras palavras, ter compaixão significa ser cheio de graça. E ser cheio de graça significa ser cheio do amor por quem não dá motivos para ser amado. O compassivo, o que tem compaixão, ele olha para o seu próximo e ele não vê motivos. Ele não vê uma justificativa retributiva. Ah, aquele fulano ali, eu vou ajudá-lo, né? Ah, eu sei quem ele é, eu sei da posição dele, eu sei da condição dele. Eu vou ajudá-lo. A compaixão com o objetivo de se ter algo em troca, queridos, não é compaixão, é bajulação. É exatamente a falta de autenticidade. E só aquele que é autêntico pode de fato manifestar compaixão. Ter compaixão é ter a capacidade de fazer algo para mudar a vida e a história de alguém, pelo prazer de ver esse alguém bem, transformado. Versículos 7 a 11, Paulo diz assim: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, olha só, não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornaste muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes, e sabeis ainda, de que maneira como o Pai a seus filhos, a cada um de vós. Paulo manifesta: assim como fomos alcançados, queridos, pela compaixão, ou seja, pela graça, pelo favor não merecido. Compaixão é a manifestação de amor a quem não merece, a quem não é digno, a quem não tem nada a oferecer. A graça é o amor de Deus não merecido. Nós precisamos ser conduzidos e influenciados a viver uma vida de compaixão de fato. Nós somos chamados a fazer isso. Queridos, nós estamos então na estação da conquista. Nós lançamos o desafio das casas de paz. Algumas pessoas já começaram suas casas de paz, outros estarão começando essa semana. Mas não faça isso por obrigação. Não faça isso
impulsionado, né, ou compungido por alguma cobrança de alguém. Faça isso por amor. Olhe para alguém ou vá ao seu filho da paz, a casa que se abriu para você, e diga: Deus, o que eu quero é fazer o bem, é produzir a vida do Senhor, porque Ele te capacitou, Ele te deu o DNA dEle, Ele te deu a vida dEle para ser multiplicada, revelada, que você possa ir não para cumprir uma obrigação, mas para que uma grande obra aconteça no coração, na vida, na casa daquele que está abrindo para você entrar com o Evangelho de Deus. Paulo deixa claro que o seu compromisso com aqueles irmãos de Tessalonicenses, né, com os Tessalonicenses, da Tessalônica, era tão somente por graça, por compaixão. Tá? O interesse de Paulo é, no versículo 7, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama, acaricia os próprios filhos. Paulo fala de carinho, Paulo fala da experiência daquela mulher, que por amor ela adota um filho, ela amamenta o filho de alguém, e o faz com desprendimento, e o faz para doar vida. Mas ele diz que essa ama tem sentimentos, ela acaricia o seu próprio filho, com paixão. Versículo 8, ele diz assim: querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Querido, não vá realizar uma casa de paz sem de fato entender o que é a compaixão, sem clamar para que a compaixão se apodere da sua vida, sem clamar ao Espírito Santo que Ele gere compaixão no seu coração, graça, manifestação do amor de Deus. Mas ele diz: mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornaste muito amados de nós. É lamentável, queridos, sabemos que tantas pessoas se sentem enganadas por uma aparência de amor, exatamente pelo ponto que frisamos anteriormente, por falta de autenticidade, por hipocrisia. Quando alguém fala que cristão que nada, pessoas que não amam, pessoas egoístas, pessoas que não sabem de fato valorizar o seu semelhante. Que tipo de cristãos estamos sendo, queridos? Se o fundamento é a palavra, se a autenticidade do Espírito está dentro de nós, se nós somos compassivos, nós não vamos nos manifestarmos de outra forma. Pastor Nelson está aqui? Não, domingo ele pregou travestido, né, de um moribundo de rua aí, ele se vestiu de gente de rua. Muitos num primeiro instante ficaram assim meio cismados com o pastor Nelson, né? Tirou a barba, rapou a cabeça, e a hora que ele chegou aqui, alguns até nem acreditavam. Mas, amados, eu gostaria de trazer isso à tona para a gente pensar o seguinte: não importa o amor de Deus em nós, realmente, Ele não se baseará em algum tipo de benefício, se a pessoa tem um bom cheiro, se ela tem uma boa aparência, se ela tem uma boa condição. Não importa se é homem, se é mulher, não importa se é alguém que tem algum tipo de transtorno, não importa. Por compaixão nós amamos, nós nos aproximamos, mesmo que a realidade nos mostre aquilo que não gostamos, mesmo que de alguma forma a realidade também nos faça ter sensações ou sentimentos desagradáveis. Por amor, vamos até as últimas consequências. Versículo 11, Paulo diz:
sabeis ainda de que maneira, como um pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, o 12, consolamos, admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Queridos, não queremos conquistar a nossa geração pela religião. E se queremos conquistar esta geração, só o faremos por compaixão, por graça. Por graça. Estamos vivendo no meio de uma geração, como disse Jesus, eles são como ovelhas que não têm pastor. Eles não sabem qual é a direção. Como chegar a Deus? Como chegar ao céu? É simples, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é tão simples, de tão simples que alguns acham que nem precisa compartilhar essa salvação. Como pode alguém viver ano após ano, após ano, após ano, sentado num banco sem fazer nada, dentro de um templo, dizendo: eu sou um cristão? Se não se dispõe a fazer o que tem que ser feito. Livrar os que estão sendo mortos, os que estão sendo levados para a matança. Ajudar aqueles que estão seguindo para serem mortos. Deus amou o mundo de tal maneira, mas você e eu somos os grandes responsáveis para que a compaixão, para que a graça de Deus alcance esses corações, essas vidas. Irmão, trabalhar, gastar seu tempo. Nossa, eu estou muito cansado, porque eu trabalho demais. Não é o problema da grande maioria de nós, ou de todos? Trabalhamos muito, corremos muito, não temos tempo. Semana após semana, assim mês após mês, a vida é muito corrida, é muito difícil. Quanto tempo você tem gasto para compartilhar Jesus com as pessoas? Quanto tempo você tem gasto para manifestar o amor de Deus às pessoas? Quanto tempo você tem investido para ajudar as pessoas a terem aquilo que elas necessitam? E só o terão por compaixão. Não importa. Às vezes pensamos que a compaixão se aplica a quem não tem o que comer. Queridos, todos são famintos espiritualmente. Todos são pobres, cegos e nus espiritualmente. Todos precisam de Jesus. E só a compaixão em nossos corações, como igreja, como povo de Deus, fará com que, de fato, as ovelhas perdidas sejam encontradas. Para finalizar, a quarta prioridade, vamos lembrar: base bíblica, autenticidade, compaixão. Palavra-chave agora é realidade. Ter realidade. O que é isso? Será que Paulo está usando esse termo aqui? Eu quero começar argumentando o seguinte, queridos. Paulo, ele deixa claro que algo fundamental do Evangelho é a vida. E Paulo, ele demonstra isso na sua teologia, nos seus ensinamentos, nos escritos, né, que ele nos deixa, que há uma ligação muito grande entre o pregar e o viver. E ele diz aos Tessalonicenses que lhe dava um grande motivo de gratidão. Ele diz: olha, vocês estão me trazendo um motivo, uma motivação para agradecer a Deus tão grande, mas tão grande, que ele chega a dizer que ela era incessante. Sabe por que Paulo fala isso? Porque ele pregou para aqueles irmãos, ou para aquele povo, e eles receberam a pregação de Paulo como a palavra de Deus, e passaram a
viver o Evangelho, né, como uma realidade, não uma fantasia, não uma proposta religiosa, mas algo muito sério. Então vamos ver o que ele diz aqui no versículo 13. Ele diz: outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra, que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Querido, se a primeira prioridade é a palavra de Deus, a quarta prioridade aqui é a realidade da vivência da palavra. De fato, o Evangelho tem que ser vivido. E de fato nós precisamos entender, queridos, que o viver o Evangelho precisa ser uma espécie de ato natural. É uma prática natural. É como beber água. É como comer. Aliás, Paulo deixa isso claro quando ele diz: se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ou quando ele escreve aos Romanos no capítulo 14, versículo 8, ele diz: quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque ele diz: se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Então, a nossa vida tem que expressar a Deus de forma natural, plena. As pessoas precisam ver Deus em nossas vidas de forma natural, queridos. O que dizer daqueles que falam que amam a Deus, que são crentes em Jesus, mas as pessoas olham e chegam a uma conclusão: como será? Crentes mentirosos, crentes desonestos, crentes impuros, crentes gananciosos, crentes infiéis, crentes descomprometidos, crentes que não estão nem aí para Deus, crentes que não estão dispostos a pagar o preço, que não entenderam o que Jesus disse. Se alguém quer me seguir, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Paulo entendeu isso tão claramente, mesmo num primeiro instante ele sendo resistente ao Evangelho de Cristo e a Cristo. Mesmo num primeiro instante Paulo saindo para perseguir discípulos, seguidores de Cristo. Ele caiu diante do Senhor. Ele teve um encontro com Jesus. E ele foi confrontado quando Jesus lhe diz: Paulo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Você pensa que está fazendo algo por causa da religião, por causa da herança religiosa que você recebeu, quem sabe, por causa de todo um legado, né? Dentro de uma realidade ou de uma estrutura de liderança do judaísmo, do alto ou baixo, mas geralmente é o alto, né? O alto clero do judaísmo. Lá estava Paulo perseguindo com cartas, e Jesus diz: você está me perseguindo, você não está perseguindo a eles não, está me perseguindo.
E esse Saulo então se encontra com Jesus e tem a sua vida mudada, a sua história mudada, e ele entende que a realidade da pessoa de Cristo, do ministério de Cristo, da vida de Cristo, havia chegado a ele. E aí depois ele então diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu queria concluir essa pregação, essa reflexão, fazendo uma pergunta a você. O que você mudaria em sua vida ou em suas atividades para dar lugar a essas prioridades? Quero que você fique de pé. Então, baseado na pergunta que eu fiz agora, para concluir, tem alguma coisa impedindo você de viver fundamentado na palavra de Deus, de ter a Bíblia, de ter as Escrituras como a sua base de fé e prática? Tem alguma coisa atrapalhando você de viver uma vida autêntica? De fato, com as motivações corretas? Uma vida não fingida, porque a religiosidade não nos leva a absolutamente lugar nenhum. Tem algo impedindo você de ser compassivo, de manifestar a graça de Deus? Há tantas pessoas se perdendo, há tantas pessoas sem Deus nessa geração. Há tantas pessoas precisando da salvação. E se nós não tivermos compaixão delas, queridos, se nós não deixarmos que Jesus manifeste graça em nossas vidas, para que nós possamos manifestar também essa mesma graça, essa mesma compaixão por elas, elas irão se perder, e nós somos responsáveis por essa geração. Tem alguma coisa te impedindo de viver a realidade do Evangelho? De você manifestar de fato aquilo que Deus quer que você manifeste? Deixa o Evangelho operar eficazmente em sua vida e transformar você. Como igreja, queridos, nós precisamos de fato assumirmos essas prioridades. Nós precisamos entender que o nosso Deus nos tem chamado para vivermos não aquilo que é urgente, mas o que é importante. Você vai ter trabalho até morrer. Você vai ter uma série de atividades que talvez vão querer roubar o seu tempo, suas energias, suas forças. Você vai ter propostas e situações que vão te atrair e te afastar daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Nós vamos e precisamos sim, queridos, ser confrontados pelo Espírito de Deus, para gerar em nós essa consciência, mas ao mesmo tempo, mudanças. As prioridades de Deus precisam nos envolver. As prioridades de Deus, a palavra de Deus tem que ser prioridade. A autenticidade da vida de Deus tem que ser prioridade. A compaixão tem que ser prioridade. A realidade vivida segundo a vontade de Deus. Encarar essa realidade e deixarmos que também essa geração possa nos enxergar, não como quem está vivendo num outro planeta,
mas como quem está encarando as demandas e as necessidades desta geração. Somos aqueles que foram chamados para exercer uma grande transformação, que só Deus pode fazer na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma família, de uma sociedade. Mas você está disposto a fazer isso? Abra o seu coração para Deus nessa noite. Abra o seu coração para Ele nessa noite. Se analise, se avalie, mas se disponha a viver as prioridades de Deus para a sua vida. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom para mim. Tu tens sido tão bom para mim. Aleluia, Senhor. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Esse amor de Deus que faz a diferença, queridos. Não tinha valor, Esse amor tudo pagou. que nos traz para esta vida, Tu tens sido tão bom pra mim. onde as prioridades dele se tornam as nossas prioridades. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Queria que você fechasse seus olhos. Sabe, queridos, o Evangelho de Deus é poderoso mesmo para mudar as vidas e histórias. Assim como Paulo atingiu com esse Evangelho aqueles irmãos da Tessalônica, assim como essa palavra fora direcionada a eles, mas também a nós nesta era, como igreja do século 21. Aqui estamos, queridos, e só podemos ter acesso a viver as prioridades de Deus porque esse amor nos alcançou,
Porque você foi alcançado por esse amor impressionante, esse amor infinito, esse amor ousado. Mudou a sua vida, mudou a sua história. Ele nos mudou. E o Senhor nos tem chamado, queridos, então, como aqueles que foram mudados, aqueles que receberam a nova vida, aqueles que se tornaram filhos de Deus, aqueles que são igreja de Cristo, a viver com base nesse evangelho. Então, essa prioridade de ter a base fundamental da nossa vida na palavra, essa prioridade de viver a vida de Deus de forma autêntica, essa prioridade de manifestar também esse amor, essa compaixão por essa geração, pelos perdidos, essa prioridade de enfrentar a realidade e os desafios dessa realidade como quem tem a vida de Deus. Que o Espírito Santo possa gerar isso em você, né? Que nessa noite essa palavra realmente tenha um reflexo na sua vida e possa repercutir, produzindo a vida de Deus, os efeitos desse amor dentro de você. Eu queria que você orasse comigo. Nós vamos orar juntos. Diga: Senhor Deus, como povo do Senhor, como teu filho ou filha, eu assumo nessa noite que tenho que viver as prioridades do Senhor. Não o que é urgente, não o que grita diante dos meus ouvidos, que salta diante dos meus olhos. Eu não tenho que correr pelas coisas que perecem, mas eu tenho que viver a vontade do Senhor. E eu quero nesta noite assumir, Deus, que essas prioridades na minha vida vão ter um lugar. A tua palavra será o fundamento da minha vida. Eu vou viver baseado no que as Escrituras diz, porque é uma recomendação de Jesus. Examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam a meu respeito. Mas eu assumo também, Senhor, a prioridade de uma vida autêntica, sincera, sem fingimento, sem hipocrisia, sem religiosidade. Mesmo que eu tenha que assumir as minhas falhas e imperfeições, eu farei, porque isso é a tua vontade. Mas também eu assumo a prioridade de ter um coração compassivo, de ter compaixão dos outros. Há tantos precisando de um amor que vem do teu coração, e eu quero ser esse canal para amar com o amor do Senhor aos que estão perdidos. Mas eu quero também assumir a prioridade de ter a realidade de viver esse evangelho como ele tem que ser vivido, diante de quem ele tem que ser vivido, encarando também os desafios desta realidade. Eis-me aqui, Senhor, transforma a minha vida, confirma em mim a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Senhor, vem sobre a tua igreja nesta noite. Não queremos sair daqui senão impactados pela tua palavra, pelo teu Espírito, e movidos por esse Espírito. Nós queremos viver o teu evangelho, nós queremos andar diante do Senhor
e realmente termos as nossas vidas, Deus, transformadas, porque esta palavra é essa fonte de transformação. Confirma que as nossas prioridades sejam as tuas, que aquilo que está no teu coração possa também arder em nossos corações, que aquilo que a tua palavra revela possa gerar influência e um impacto em nossas vidas. Senhor, não nos deixe perder tempo, não nos deixe correr em vão, não nos deixe lutar, Senhor, como que desfechando golpes no ar. Nós queremos fazer aquilo que está no teu coração. Abençoa a tua igreja, leva-nos a vivermos essas prioridades, leva-nos a vivermos a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus o nosso Pai e as santas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, amados, povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia, aleluia. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja realmente vivida no centro da vontade de Deus. Vai na bênção, vai na paz do Senhor. Aleluia.